Boa noite a todos, meu nome é Andrés Silva e eu sou professor da EB. Também sou professor de ensino religioso. Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma lição da Escola Bíblica, da IEQWS 75, que compreende a lição número 4. Queridos irmãos, o tema da nossa aula de hoje é bloqueios ao milagre. E a nossa lição de número 4, está fundamentada no texto bíblico que vocês irão verificar, encontrar e observar no livro de João, que é o Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 40. Esse texto diz o seguinte: Disse Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Repito, este texto está em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Qual o objetivo dessa lição? Mostrar como nós, algumas vezes, bloqueamos os milagres com nossas atitudes e forma de pensar, ou ainda por falta de atitude. Bom, queridos, antes de mais nada, quero novamente desejar boa noite a todos e convidar você, jovem, terceira idade, adultos, adolescentes, a fazerem companhia a mim nesses poucos minutos que vamos desenvolver mais uma lição da Escola Bíblica. Como vocês devem ter percebido, nós temos feito desde a lição 1 até a lição 3 um percurso que quer nos ensinar a acessar o sobrenatural de Deus. A lição 4, que fala de bloqueios ao milagre, traz no seu primeiro tópico a ideia de como idealizamos o milagre que procuramos. A revista nos diz que um dos erros, talvez o maior que cometemos, é que ao idealizarmos o milagre, nos preocupamos com as ferramentas, com as maneiras ou o jeito como Deus irá providenciar e realizar o milagre. E muitas vezes, ao olhar para essa preocupação, ao nos focarmos nesta preocupação, somos confrontados com a realidade que serve como um muro ou um impedimento para as nossas expectativas. Acreditem, a ideia de construir um milagre na nossa mente, ela é muito simples. Porém, quando a gente procura materializar o milagre, quando a gente procura achar um caminho na nossa mente para descobrir como esse milagre vai acontecer, muitas vezes somos frustrados na ideia geral de como esse milagre vai acontecer. Veja bem, a nossa revista ela é muito clara. Ela diz que Deus é o dono e criador de todos os recursos do universo. E diz que a nossa mente é uma mente limitada. E de fato, o autor ele tem razão. Deus criou leis naturais e sobrenaturais. As leis naturais são essas observáveis que todos nós aprendemos na escola, na nossa vida escolar e acadêmica. Você aprende sobre lei da gravidade, leis da velocidade, leis da refração de luz. Tudo isso é observável. Porém, as leis sobrenaturais, elas trabalham para perverter, e quando eu digo perverter é no bom sentido, as leis naturais em favor daquele que pede o milagre. Como eu já havia mencionado na minha primeira aula, quando um médico dá uma notícia de doença terminal para uma pessoa e por algum motivo a ciência
deu uma sentença de morte, mas meses depois a pessoa é curada e ela acredita isso, a sua fé, e acredita a Deus a cura, nós vamos perceber que depois a ciência vai, constata que não há mais a doença e automaticamente, com a realização do milagre, nós podemos ver que Deus perverte a lógica, muda a sentença de morte e cura determinada pessoa. Precisamos ter em mente que não será toda hora e não será sempre que esse tipo de coisa vai acontecer, porque Deus tem um plano que é muito maior do que eu e você podemos compreender. Veja, muitas vezes na ação de idealizar um milagre, nós estamos, como a nossa revista diz, procurando acessar o sobrenatural de Deus, para que ele interfira no nosso favor. E muitas vezes, quando o milagre que pedimos não acontece, somos confrontados com o real plano de Deus para a nossa vida. Alguém sempre me pergunta, se Deus é bom, por que tem bandido que fica vivo e criança que nem consegue completar um ano de vida e falece? Esse é o tipo de pergunta que pessoas que têm uma fé inexistente ou quem sabe até muito limitada não conseguem responder e querem que pessoas que têm uma maior fé respondam, mas nenhum indivíduo nem outro pode responder esse tipo de pergunta, porque esse é o tipo de pergunta que só pode ser respondida pelo próprio Deus. E se ele até agora não iluminou a mente de ninguém, nenhum pregador, nenhum pensador, nenhum filósofo, ninguém para responder essa pergunta, nos cabe apenas esperar, porque possivelmente isso é um mistério que é intangível ou incompreensível para a mente humana. A nossa revista diz de forma muito clara que não devemos colocar Deus dentro da caixa das nossas limitações e esperar que ele opere dentro das fronteiras estreitas da nossa mentalidade. Ou seja, a revista quer nos dizer, os autores da revista querem nos dizer que não há limites para a ação de Deus. E toda vez que eu olho para uma situação em que eu preciso de um milagre e eu limito a ação de Deus, eu estou propenso a não conseguir alcançar esse milagre porque eu estou limitando Deus. E se eu estou limitando Deus é porque a fé que está sendo aplicada no pedido, na ação em prol de conseguir um milagre, ela não está sendo realizada da maneira correta. Um exemplo muito bom que eu gostaria de dar a vocês nessa noite é o exemplo da pessoa que está desempregada e aí tem só 2 vagas numa oportunidade de emprego, mas tem muito mais gente no mercado, muito mais qualificada do que você, e aí a pessoa vai lá, mas vai com um pensamento negativo de essa vaga não é minha, eu não vou conseguir, porque tem gente melhor do que eu. O que é que essa pessoa está fazendo? Limitando a ação de Deus. Eu sempre gosto de contar essa história, porque essa história ela é verídica, e ela é de uma pessoa que eu conheço que fez concurso público para Santa Casa e só tinha uma vaga para o banco de leite. Haviam mais de 30 pessoas disputando a vaga. Mas ela, crendo, foi lá, disputou a vaga e conseguiu. E as pessoas às vezes poderiam ser até mais experientes do que ela. Mas como o edital do concurso não dizia que tinha que ter experiência, ela foi lá, creu e alcançou. Esse é um exemplo muito bom que todos nós devemos ter na nossa mente. Vejam bem, queridos, o segundo tópico da nossa revista, ele fala de apego ao pensamento lógico e o tópico 3 fala sobre a falta de atitude. Eu gostaria de juntar essas duas sessões, porque essa lição me parece uma lição muito simples,
de ser compreendida por mim e por você. Porque veja bem, Jesus Cristo, ele é alguém que a ciência não pode comprovar que existiu, mas a ciência também não pode negar que ele existiu. Entendam isso. Uma das coisas mais interessantes a nível de ciência, principalmente a antropologia, é a de encontrar um rosto para Jesus. Então eu e você já devemos ter visto por aí as pessoas tentando desenvolver técnicas para mostrar qual era o rosto de Jesus. Tem gente que vai no Sudário de Turim, tem gente que vai, enfim, em fontes para tentar descobrir como era o rosto de Jesus. E mesmo assim ninguém chega a um consenso. Porque o importante, na verdade, não é saber como é o rosto de Jesus, mas acreditar que ele, sendo filho de Deus, se entregou em prol da humanidade, e a partir da morte dele, nós tivemos não só acesso à vida eterna, mas acesso a um número sem fim de possibilidades de milagre e de bênçãos para as nossas vidas. A ação de Deus, a ação de Jesus Cristo, elas estão no plano, elas podem interferir no plano natural? Podem e devem. Mas o ofício de Jesus, o ofício de Deus, é agir no sobrenatural. O reino do sobrenatural, ele só pode ser acessado, e eu já disse isso a vocês, através da fé. E a fé é ela que move cada indivíduo a crer contra as impossibilidades, contra o impossível. A Bíblia diz de Abraão que ele creu contra o impossível. A fé diz que Abraão creu contra o que não era possível acontecer, contra a lógica. A Bíblia diz que quando Abraão se separa do seu parente, Abraão vai para o deserto. E no deserto, tudo que floresce é muito escasso, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele foi próspero. A Bíblia diz que o Jacó fez um acordo com o seu tio Labão, e pela fé o acordo era completamente desfavorável a ele, mas ele prosperava mais do que o tio dele. Entendam, queridos, que a capacidade de Deus agir em favor da nossa vida, ela é diretamente proporcional à fé que implicamos, que depositamos nele e no seu Filho Jesus. Percebam, a Bíblia nos conta que Jesus encontrou um centurião, um alto soldado romano, e este soldado disse a ele que ele não era nem digno que Jesus entrasse na casa dele, mas ele foi lá pedir pelo servo. E Jesus, mesmo à distância, decretou a cura sobre a vida daquele homem que estava enfermo. Percebam o tamanho da fé. A Bíblia está impregnada de exemplos de pessoas que creram contra a esperança, que creram contra a lógica, que creram contra os prognósticos, que contrariaram toda uma lógica humana a fim de conseguir tocar o coração de Deus e obter o seu milagre. Eu poderia ficar aqui pelo menos mais 1 hora relatando esse tipo de situação. Mas o que eu quero que você entenda, ainda nesse tópico 2, é que não existe uma chave, uma metodologia, um jeito de acessar o sobrenatural. Na verdade, o que há é você depositar a sua confiança, e a Bíblia ela é muito clara, porque apesar das dificuldades, embora não se possa provar
a existência humana de Jó, a história de Jó, a poesia, a moral que quer nos ensinar o livro de Jó é que, apesar de ter perdido os 10 filhos, de ter ficado doente, da mulher o ter contrariado, de ele ter perdido tudo, havia uma certeza no coração dele. O Redentor dele, o Senhor dele, Deus Jeová, estava vivo. E na hora certa, na vontade dele, ele iria resgatar e abençoar Jó. E é o segredo que eu e você precisamos ter na nossa mente. Quando tudo estiver contrário, quando tudo estiver parecendo impossível, esse é o momento de você depositar a sua fé e crer que o Senhor vai agir em teu favor. Como eu já disse em lições anteriores, muito fácil é quando estamos vivendo a parte da vida abastada, quando temos dinheiro, quando temos posses, quando tudo está indo bem, mais difícil é nós precisarmos de um milagre. Mas, quanto mais a vida nos aperta, mais somos compelidos a buscar a face de Deus e a obter aquilo que nós queremos. No tópico 3, quando fala sobre a falta de atitude, isso tem tudo a ver com o tópico 2, porque a falta de atitude, ou seja, quando eu não vou lá concorrer àquela única vaga que tem porque eu acho que tem muita gente, quando eu não levanto pela manhã para entregar os currículos, quando eu não me submeto ao processo para alcançar o milagre, eu estou limitando a ação de Deus. Vejam, a Bíblia nos conta que o profeta mandou Naamã mergulhar no Jordão. Pouco importa agora quantas vezes foram, mas a ordem foi: te banha no Jordão. Te banha no Rio Sujo. O milagre poderia acontecer da parte de Deus ali, naquela hora? Poderia. Mas Deus precisa ver em nós uma atitude altiva de fé para alcançar o milagre. Ou seja, o milagre só iria ser destravado se Naamã desse um passo de humildade, de obediência e de fé em direção ao rio, e apesar de tudo, apesar da sua posição, apesar de todo o desagrado que lhe parecia se banhar naquele rio, ele mesmo assim fosse, e assim ele o fez. Convencido pelos seus, ele foi. E ele mergulhou X vezes e na última ele voltou curado. Porque ele tinha que cumprir exatamente aquilo que Deus havia mandado. E como a história de Naamã, existem N histórias na Bíblia falando sobre como Deus agiu a partir da fé e da obediência. Como Deus agiu a partir da fé e da perseverança de cada um que estava pedindo. Então, queridos, para concluirmos o nosso raciocínio, o que eu quero dizer a você é que essa lição ela é importante porque ela quer nos mostrar que precisamos acessar o sobrenatural de Deus, mas quando acessarmos temos que acessar com fé, temos que acessar sabendo que Deus é maior do que qualquer limitação humana, e temos que seguir crendo e obedecendo e nos sujeitando a Deus a fim de obtermos o milagre que nós temos procurado. Como perguntas aqui,
para a nossa reflexão, e eu queria trazer isso aqui para vocês porque acho importante, é que a primeira reflexão que devemos fazer é se dos tipos de bloqueios ao sobrenatural que a gente viu aqui na lição, qual deles você viu e se identificou e disse, não, isso está em mim? E o segundo é, o que você tem feito ou o que você pode fazer para remover esses bloqueios para acessar o sobrenatural? Então ficam essas duas questões para nós refletirmos. Pois bem, amada igreja, alunos, diretoria, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de trazer mais uma aula. Gostaria de dizer a vocês que continuem mantendo as medidas de isolamento social, que continuem mantendo a fé de cada um acesa para que possamos acessar o sobrenatural de Deus. E esse tempo que estamos vivendo, onde estamos impedidos de congregar, onde estamos impedidos às vezes até de sair dos nossos lares, que tudo isso possa passar o mais rápido possível para que possamos voltar à nossa vida normal. Eu quero, desde já, abençoar a tua vida e dizer a você que essas lições, elas estão vindo a calhar nesse momento em que precisamos fortalecer e exercitar a nossa fé. Uma boa noite a todos e nós nos vemos numa próxima lição.